obrigada, Senhor. Venha falar aos nossos corações nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. E receba, meu Pai, o nosso louvor e a nossa adoração em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Nós reconhecemos, Senhor, a tua soberania. Nós reconhecemos que o Senhor é Senhor, o Senhor e Rei dos Reis, ó Pai. E é por isso que nós queremos adorar ao Senhor nessa noite, ó Pai. Senhor, na tua presença nós queremos nos prostrar, na tua presença nós queremos nos derramar, ó Pai, diante daquele que é digno, diante do Senhor das nossas vidas. Eu te chamei.
Jesus. Nós queremos mergulhar, Senhor, na tua presença. Sermos imergidos na presença do teu Santo Espírito. Porque só assim, ó Pai, todos que quer existir nossos alvos serão equilibrados. Aleluia. Eu não
Glória a Deus. Pai, nós queremos uma vez mais visitar o teu altar, Deus, e declarar diante dos homens, declarar diante do mundo espiritual que o Senhor reina nos céus, que o Senhor reina na terra, mas que o Senhor também reina nos nossos corações, que o Senhor reina sobre as nossas vidas, porque assim, ó Pai, como uma vez o Senhor derramou o seu sangue no Calvário por amor a nós, ó Pai, nós queremos agora derramar o nosso melhor, Senhor, diante da tua presença. Aleluia.
Glória a Deus. Então vamos chamar as nossas crianças e as professoras. Quanta criança! Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada por esse dia maravilhoso, por essa noite de estar aqui na sua casa, Senhor. Abençoe tudo, mas não só aqui, nas salinhas, abençoe as professoras, Senhor. Abençoe quem vai dar o culto, Senhor. O Senhor me abençoe a nossa vida, isso pensa maravilhoso. A gente pensa em mudado. A gente pensa em outro jeito. Amém. Glória a Deus! Glória a Deus. E nessa mesma fé, eu gostaria de chamar na frente o meu esposo que veio ministrar a palavra do Senhor nessa noite. Aleluia. Pastor Biron. Glória a Deus, graça e paz, irmão. Você consegue ficar de pé? Uma unção diferenciada nesse altar. Você que está aqui é privilegiado para receber essa unção. Certamente Deus vai abençoar o Marcelo. Pai querido, muito obrigado por essa noite. Uma noite muito especial que o Senhor preparou, porque o Senhor cuidou de nós desde a manhã. O Senhor colocou em nós, Pai, o desejo de estarmos aqui para nos alimentarmos da Tua palavra e recebermos através da boca do Teu Filho, Marcelo. Pai, que o Senhor tem colocado ele nos Teus caminhos, ele tem caminhado nas Tuas veredas, tem aprendido mais, ele tem adquirido conhecimento e graça do Senhor. Portanto, Pai, que ele seja a boca do Senhor para falar conosco. Nós repreendemos tudo aquilo que vem contra a Tua vontade, Senhor, aqui nesta noite, revestidos da Tua armadura, selados pelo sangue do Cordeiro, que o Senhor derrama sabedoria multiplicada sobre a vida do Teu Filho. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meu melhor aplauso para ele. Glória a Deus. Meus irmãos, é uma honra mais um dia estar aqui para trazer a palavra do Senhor. E que em nome de Jesus vai ser bênção, vai ser uma noite maravilhosa. E Deus, eu creio, que vai me usar de forma poderosa. Aleluia. E que essa palavra venha falar comigo e com cada um de vocês nessa noite, em nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2. Essa é minha terceira oportunidade. E das outras vezes falei de temas bem diferentes. Mas nessa noite, Deus colocou no meu coração para trazer uma mensagem que às vezes a gente pensa em se motivar, às vezes a gente pensa nas vitórias. Glória a Deus. Deus tem muitas vitórias, Deus tem muitas bênçãos para cada um de nós. Mas a palavra nos ensina que haverá momentos
de tribulação. Então, meus irmãos, nessa noite eu queria falar sobre os momentos de provações. E queria deixar essa palavra, que ela venha, que o Senhor venha colocar no coração de cada um de vocês. E eu coloquei um tema da ministração, que é o seguinte: como agir em meio às tempestades, como agir em meio às provações, como agir em meio às aflições. Então, meus irmãos, que nessa noite venhamos aprender, venhamos colocar em nossos corações, porque a palavra nos ensina que esses momentos vão chegar. Todos se encontraram? Glória a Deus. Glória a Deus. E assim diz o livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 2: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Algumas versões vai trazer tende por motivo de toda alegria o passar por várias tentações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Em outras versões, paciência. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém? Glória a Deus. Permaneçam com as Bíblias abertas. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Jesus, nessa noite, Pai, Pai, viemos até a sua casa, Pai. Senhor, viemos para aprender, viemos para adorar, Senhor. Ô Deus maravilhoso, fala com nós, fala com cada um aqui presente nessa noite, Pai. Assim como o Senhor pretende, Pai. Ô Deus maravilhoso, o Senhor colocou essa palavra em meu coração. E creio, Pai, que ela vai tocar no coração de cada um aqui presente, bem como no meu coração, Pai, e que nós venhamos aprender a viver, Senhor, em meio às tribulações. Pai, o Senhor é digno, Pai, de toda honra, de toda glória, Pai. Ô Deus maravilhoso, e abençoa, dê força, dê sabedoria, Pai, a cada um aqui nessa noite, e que venha ser um culto de bênçãos, maravilhas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Meus irmãos, então, como eu iniciei, como agir em meio às tempestades, às provações, às aflições. Primeiro ponto que devemos nos lembrar, que a palavra nos ensina que nós não vamos viver no deserto. Nós vamos, às vezes, passar pelo deserto. Assim como Jesus passou, ele permaneceu 40 dias no deserto. Sabemos que após ele sair do deserto, o primeiro que o encontrou foi o inimigo, para tentá-lo, para tentar levá-lo a renunciar ao seu Deus, para tentar levá-lo a valorizar mais os bens materiais do que o seu pai. Então, nessa noite, eu queria deixar essa palavra: enquanto nós estivermos passando pelo deserto, qual que será a nossa atitude? Então a palavra nos ensina: tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Então a palavra deixa claro que vamos passar por provações, assim como nós vimos Jesus passar por provações, quando ele esteve no meio de nós aqui, carne e osso. Ele passou por provações. Então, meus irmãos, o primeiro ponto que a palavra deixa claro, que quando passardes por provações, ou seja, não é às vezes,
As provações vão acontecer. As provações vão vir. E em nome de Jesus nós vamos aprender a cada dia a vencê-las. Aleluia. Então essa era o primeiro ponto, que a palavra nos ensina que quando passar por provações, ou seja, ela vai existir. Então cada dia devemos buscar, devemos orar mais e mais, nos entregar. Porque quando esse momento chegar, nós estarmos preparados. A palavra também nos ensina no versículo 2 que será várias provações. Então não será uma única vez, porque todos têm aquela ideia, né? Muitos que são recém-convertidos sempre pensam assim, e às vezes vem falar com a gente que agora eu sou crente, está dando tudo errado, antes parece que dava certo, isso e aquilo, o que está acontecendo? A palavra nos ensina que o Espírito Santo vai nos ajudar a vencer todas as provações, mas a palavra ela não nos garante apenas bênçãos e maravilhas. Haverá momentos que passamos por provações, e nesses momentos a palavra nos garante uma coisa: o Espírito Santo, o Deus que nós servimos, vai nos ajudar, vai nos fortalecer, vai nos abençoar. Aleluia. Em nome de Jesus. E adiante, o ponto mais difícil que eu penso, que a palavra fala, para nós ter alegria em meio às tribulações. Esse é o momento mais difícil, que humanamente falando é impossível você ter alegria em meio às provações. Você está passando por um deserto, você está passando por uma dificuldade, e como assim você vai ser alegre? Mas isso é o que o Senhor Jesus quer para nós. O Senhor quer nos ver alegre nas bênçãos, nas provações, durante toda a nossa história, durante toda a nossa vida. Então Ele nos ensina que em meio às provações devemos ter alegria, em nome de Jesus. E continuando, ele fala que a prova da nossa fé produz a perseverança. Glória a Deus. Então, meus irmãos, devemos ser perseverantes a cada dia, porque em meio às tribulações, o que devemos fazer? Perseverar. Devemos buscar, devemos adorar a Deus a cada dia, a cada instante, a cada momento. Amém? Amém. Glória a Deus. Temos a certeza que a prova da nossa fé nos deixa mais forte. A prova da nossa fé nos deixa mais próximos de Jesus. Glória a Deus. Uma coisa que eu nunca consegui entender é que algumas pessoas, alguns irmãos, em meio às tribulações, em vez de buscar mais, eles se distanciam mais. Meu Deus. Mas com a graça de Deus eu creio que nosso coração vai seguir firme, independente das tribulações. E quanto maior a tribulação, mais oração, mais perseverança, mais fé, em nome de Jesus. Um outro ponto é que às vezes você, cristão, você que faz do seu ponto de vista tudo correto, é aquela pergunta que não se cala: por que isso está acontecendo comigo? Porque eu faço tudo correto, por que isso acontece? Mas, meus irmãos, a Bíblia nos ensina no livro de Jó, que Jó era um homem íntegro, um homem reto e um homem temente a Deus. E Jó passou por várias aflições, por várias provações, mas ele não desistiu. E o livro de Jó nos ensina que nem toda
provação, nem toda dificuldade, assim como todos acusam, é proveniente do pecado ou do erro. Às vezes você vai estar buscando, você vai estar adorando, e as provações vão chegar, as tempestades vão chegar. Mas às vezes as pessoas vão pensar que é proveniente de algum erro, de algum pecado, mas não. Assim como Jó passou por muitas dificuldades, e a Bíblia nos relata que ele era temente a Deus. Em momento algum a Bíblia fala que Jó era um pecador. Inclusive o seu último amigo, que é citado lá no livro de Jó, ele fala: Jó, não, nós devemos apenas confiar em Deus, independente das circunstâncias. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E assim eu queria também dar um exemplo, que é o do ouro. O ouro, quando ele é tirado na natureza, sabemos disso, que ele é extraído, que ele é encontrado em meio às rochas, em meio às águas, ele não vem em perfeito estado. Junto dele existem algumas impurezas. E qual que é o processo? O processo é colocado em alta temperatura, é colocado alguns ácidos, e o ouro ele é refinado e chega ao seu estado que muitos chamam de 24 quilates, né? Que é o ouro extremamente puro. Mas para chegar nesse ponto, assim como a palavra nos ensina, ele tem que passar por um processo. E esse processo, às vezes, não é só de bênçãos. Esse processo, às vezes, não é só de vitória em vitória. Nesse intervalo, haverá sim algumas provações. Continuando, eu queria ler com vocês o livro em Marcos, capítulo 4, versículo 35. Uma passagem também muito conhecida. Todos encontraram? Glória a Deus. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, e emudeceu. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus! Então, meus irmãos, essa passagem tem muito o que nos ensinar, porque falamos que as tempestades chegarão, as provações, as aflições, mas assim como Jesus ele tem domínio sobre o mar, sobre o vento, ele tem domínio sobre todas as coisas. Todas as coisas da terra, debaixo da terra, dos céus, é tudo. Ele tem domínio de tudo. Então, meus irmãos, devemos sempre
em meio às provações, em meio às tempestades, lembrar que servimos um Deus que é o maior, é magnífico. Glória a Deus. Deus que tem o controle de todas as coisas. Amém? Então, primeiro ponto aqui que eu queria ressaltar é que a tempestade cercou o povo, mas quem estava no barco? Jesus estava no barco. Oh, glória. Então, meus irmãos, primeiro devemos ter a presença de Jesus, devemos buscar, devemos adorar cada dia mais, Glória a Deus. buscar a presença do Espírito Santo, porque assim como diz a palavra, se o Mestre estiver no barco, se ele estiver em nossos corações, se ele estiver em nossas vidas, a tempestade vai se acalmar. Glória a Deus. Em nome de Jesus, glória a Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, devemos nos revestir, assim como fala em Efésios 6:10. Temos que nos revestir, fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Então, cada dia devemos nos revestir de Jesus, nos revestir do Espírito Santo, fugir da aparência do mal, Glória a Deus. cumprir os mandamentos da palavra. Amém? Amém. Isaías também nos ensina no versículo 1, no capítulo 1, versículo 19: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Então, o Senhor Jesus nos deixou mais de 8.000 promessas aqui nessa palavra, que vão se cumprir em nossas vidas, mas essas promessas se cumprem desde que Jesus esteja no seu quarto, Glória a Deus. desde que Jesus esteja nas suas vidas. Amém? Glória a Deus. Adiante, no capítulo 30, no versículo 35, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. Então Jesus, ele lançou uma palavra, que eles iriam passar para a outra margem. E se Jesus falou, vai acontecer. Glória a Deus. Assim como Jesus falou para os discípulos que eles iriam passar para a outra margem, assim ele nos deixa diversas promessas, diversas palavras de bênção, ensinamentos que devemos levar para a nossa vida, levar para a nossa história, e não só guardar dentro de nós, mas devemos esparramar essas palavras pelas ruas, pelas avenidas, devemos pregar, devemos adorar esse Deus magnífico, Glória a esse Deus. Deus de maravilha. Jamais, meus irmãos, devemos esconder essa palavra, devemos ter vergonha de falar que servimos um Deus, um Deus que é Senhor de toda a terra. Amém? Aleluia. Então, o Senhor, ele lançou uma palavra que nós também devemos guardar em meio às tribulações, que o Senhor nos ensina em João capítulo 16, versículo 33: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Glória a Deus. Então, independente das circunstâncias, tende bom ânimo, e sempre lembrar que Jesus venceu. Ele venceu por nós, ele levou os nossos pecados naquela cruz, ele nos deu uma nova chance de ter um acesso com o Pai. Então, meus irmãos, a palavra sempre vai nos ensinar que jamais devemos parar de buscar, de servir, de adorar, independente das circunstâncias. Glória a Deus. Também quero citar um outro versículo de Romanos, capítulo 4, 18, capítulo 4, versículo 28, que Abraão não duvidou da promessa, foi fortificado
edificado na fé, dando glória a Deus. Aleluia. Deus, então, independente das circunstâncias, independente de tudo, Abraão sempre dava glória a Deus. E sabemos que Abraão, vamos assim, bastante conhecido como o pai da fé. Porque Abraão, ele entregou a Deus no seu coração o que ele tinha de mais precioso. Em momento algum ele duvidou, em momento algum ele voltou atrás. Ele só parou porque o próprio Deus mandou que ele parasse. Mas o ato ia se consumar. O filho tão esperado, o filho que ele esperou por diversos anos. Sabemos da história que Deus pediu o seu filho que fosse sacrificado. E Abraão, ele entregou verdadeiramente. Glória a Deus. Ele caminhou por 3 dias com o seu filho rumo ao sacrifício. Então, meus irmãos, o que Abraão nos deixou de ensinamento é muito forte, porque eu creio que não existe nenhuma provação de tamanho como foi a de Abraão. Hoje passamos por algumas provas, algumas dificuldades, mas na maioria das vezes nos deixamos levar naquele pensamento, mas nós engrandecemos as dificuldades e infelizmente às vezes diminuímos o nosso gozo. Então jamais podemos fazer isso. Quando pensar nesse ponto, devemos lembrar que nosso Deus está no controle de tudo, Glória a Deus. de todas as coisas. Glória a Deus. Tem um ditado muito popular que fala que a maioria das vezes fazemos uma tempestade através de um copo d'água, né? Fazer uma tempestade com um copo d'água. Às vezes sim, mas também não podemos não podemos tratar uma tempestade, uma real tempestade, como se fosse um copo de água. Quando a tempestade vier, devemos adorar verdadeiramente. Glória a Deus. Glória a Deus. E jamais, meus irmãos, jamais brinque de ser crente, jamais brinque de ir na igreja, porque o inimigo, ele não brinca, ele não vem para brincar, ele não vem para apenas tentar te abalar, ele vem para roubar, matar e destruir. Então nós devemos firmar cada dia mais e mais na palavra. E em meio às tribulações, nós devemos orar, nós devemos jejuar, nós devemos buscar mais e mais. Amém? Glória a Deus. E essa semana eu ouvi uma pregação que o Hernandes Dias Lopes, ele cita uma mensagem que eu creio que todos aqui já viram, um quadro que tem uma estrada e subindo tem 2 caminhos. De um lado tem um caminho mais estreito e de outro tem um caminho mais largo. Só que antes dessa estrada tem um grupo de pessoas chegando nesse enforcamento, vamos dizer, de seguir para um lado ou para o outro. Só que ele falou uma coisa que é muito interessante, que o quadro é muito bonito, porém ele não retrata a realidade. Por quê? Porque não tem como nós caminharmos sem estar do lado estreito ou do lado largo. Não tem como nós falar, não, eu vou esperar, quando eu tiver 40 anos eu me converto. Não tem essa possibilidade. Então esse grupo de pessoas que está chegando nesse ponto de decisão, ele não existe.
Porque nós sabemos que nós temos duas opções: ou seguir o caminho largo, que é o do mundo, ou seguir o caminho de Jesus. Glória a Deus. Então sempre pensamos nisso, devemos pensar nisso, que não tem como ficar no meio de campo. Ou nós estamos com a presença, com a palavra, ou nós não estamos. Glória a Deus. Adiante, uma coisa também que chama a nossa atenção é que em meio às tempestades, aparentemente, Jesus não sabia, mas Jesus sabe de todas as coisas. Por quê? Ele estava dormindo no barco. Enquanto todos estavam prestes a morrer, vamos dizer, de infarto antes da tempestade, Jesus estava dormindo tranquilamente. Mas Jesus já sabia daquela tempestade, porque Jesus sabe de todas as coisas. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas mesmo em meio à tempestade, o nosso Deus, o nosso Jesus, Ele vai estar tranquilo. Porque Ele tem o controle de todas as coisas. Glória. Nós que apavoramos, nós que chegamos, choramos, pensamos coisas erradas às vezes, mas Ele está no controle. Ele está no controle de todas as coisas. Aleluia. Ele é um Deus que, como retrata a palavra, é um Deus que fala com o mar. É um Deus que fala com o vento. Gente, se a gente pensar assim na magnitude que isso tem, Glória a Deus. é muito grande. Oh, aleluia. Os nossos probleminhas se tornam mínimos, porque nós sabemos que nós temos a presença, que nós servimos um Deus que domina o mar. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, devemos permanecer na fé, não devemos nos afrouxar, não devemos nos desanimar, mas devemos prosseguir com a promessa que nós venceremos. Glória a Deus. Glória a Deus. E assim como ensina o nosso mestre Ronaldo, se não está tudo bem é porque ainda não chegou no final. Glória a Deus. Sabemos que a diferença é no final. No final alcançaremos a coroa da vida. Oh, glória. No final cearemos com o Pai. Glória a Deus. E uma coisa que eu tenho no meu coração, um sentimento, diante das circunstâncias, eu sou insignificante, mas sou filho do Pai. Sim. Mas sabemos, meus irmãos, que está muito próximo. Sabemos que o momento é esse, o momento de levar a palavra, o momento de enfrentar as dificuldades, o momento de mostrar a todos que nós servimos um Deus verdadeiro. Que o máximo de pessoas sejam alcançadas, que o máximo de pessoas venham conhecer a esse Jesus, que esse Jesus venha se revelar no coração de cada um. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje mesmo recebi, tenho só um grupo que eu participo, que é o do escritório onde eu trabalho, só que foram diversas notícias ruins. Então, o mundo, ele despede notícias negativas em nossa frente, em nossa mão, através do nosso celular, em nossa visão, através da televisão, dos nossos olhos. Mas não. Primeiro ponto, devemos evitar tais notícias. E o segundo, que é o principal, devemos isolar essas notícias. Não podemos propagar elas. Nós devemos propagar bênçãos. Nós devemos propagar maravilhas que vem acontecendo. Não, em nome de Jesus vai dar tudo certo. Glória a Deus. Porque as notícias negativas vão chegar todos os dias. Desde que o mundo é mundo, existem notícias negativas, mas não devemos nos apoiar a ela, não
não devemos nos abraçar ao negativismo, mas sim ao positivo, que é o nosso Jesus. Glória a Deus. Oh, glória. E assim, essa paz, é a paz citada em Filipenses, aquela paz que Jesus pode nos conceder, que é a paz de Deus, aquela que excede todo entendimento. Aleluia. Essa é a paz que o nosso Jesus tem, porque em meio às tempestades, em meio às aflições, ele estava repousando tranquilamente. Glória a Deus. Enquanto os discípulos e os demais ocupantes do barco estavam desesperados, ele estava tranquilamente repousando. Levantou de forma tranquila e ordenou que o mar e o vento se acalmassem. Oh, glória. E tudo voltou ao seu ciclo natural. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus. Então, vamos partir para o fim, porque isso é pedagógico, né? Vamos falar que está no fim, que o pessoal anima. Glória a Deus. Glória. O último ponto é o poder de Jesus. Ele é o Criador. Ele é o Criador dos céus. Ele é o Criador da terra. Aleluia. Ele é o Criador do vento, do ar, do mar, dos peixes. Ele é o Criador das tempestades. Ele é o Criador do universo. Aleluia. Ele é o Criador das estrelas. Ele é o Criador de todas as coisas. Glória. Glória a Deus. Aleluia. E Efésios 3:20 também nos ensina: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. Glória a Deus. Então nós servimos um Deus que pode fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, Glória a Deus. ou buscamos. Às vezes temos sonhos e Ele pensa muito mais além do que nós estamos pensando. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes pensando em adquirir algo e Ele está pensando muito mais além. Mais uma palavra, e também não podemos esquecer que do que adianta ganhar o mundo e perder a nossa salvação. Isso tem que ficar gravado em nossos corações, porque vivemos num mundo materialista, que seguimos numa linha tema sobre materiais, mundo e Jesus do outro lado. Devemos ter sonhos, devemos buscar, Jesus vai nos entregar, mas jamais devemos deixar Jesus de lado e colocar qualquer outra coisa em primeiro lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, vamos nos revestir desse poder, o poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, assim como aconteceu nessa passagem, podemos pensar, mas por que teve a tempestade? Jesus estava lá. Mas Jesus, Ele quer mostrar aos discípulos quem que Ele realmente é. Assim como Ele mostra a nós todos os dias quem que Ele realmente é. Verdade. Porque senão, meus irmãos, passado o tempo, vamos se tornando super-heróis, né? Pensando que conseguimos todas as coisas, que tudo está sob o nosso controle, que nós podemos. E aí quando vem a tempestade, assim como veio naquele dia, como vem em nossas vidas, às vezes chegará um momento que você vai pensar e vai chegar à conclusão que você não vai fazer nada, Glória. que tudo está no controle dele, que o único que pode fazer algo naquela ocasião chama Jesus. Glória a Deus. Então, Jesus ele queria mostrar aos discípulos, e assim como Ele mostra para nós todos os dias, que Ele é um Deus que pode fazer todas as coisas. E assim como acabamos de falar, Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nesse dia Ele fez infinitamente mais. Porque os discípulos, eu penso que eles falam, vamos chamar Jesus, né? Talvez Ele dá uma ideia aqui de como nós somos
fazer com esse barco, se nós vamos mudar a direção dele, se nós. Não sei. Mas uma coisa que eu tenho certeza, que jamais eles pensou que Jesus ia falar com o mar e com o vento. É verdade. E assim nós, às vezes, jamais pensamos que Jesus pode mudar a nossa história. Às vezes esquecemos que Jesus pode mudar toda aquela situação e a nossa vida voltar ao normal, de bênçãos e maravilhas. E que aquele deserto foi apenas mais um deserto que ficou para trás, que foi mais apenas um momento de aprendizagem, porque todas as situações são pedagógicas. Todas as situações que enfrentamos no nosso dia a dia, ela nos ensina algo. Porque por mais que alcancemos 100 anos de idade, nós não saberemos tudo. É verdade. Todo dia aprendemos, todo dia descobrimos coisas novas. E Jesus é o centro, Ele tem que estar no centro das nossas vidas. Glória a Deus. Independente dos problemas, independente das tempestades, independente das aflições, Jesus tem que estar no centro. Então, meus irmãos, Ele quer nos mostrar a cada dia que Ele é o nosso protetor, que Ele é o nosso amigo, que Ele nos acolhe em seus braços, Oh, glória. que Ele nos faz repousar. E quando deitarmos em nosso leito, Ele faz-nos ter o sono do justo. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, eu quero deixar aqui essa palavra para cada um, Senhor, que ela venha a cada dia tocar em cada coração, que não deixamos apenas ela entrar de um lado do ouvido, no popular, e sair do outro, mas que ela fique no coração, que ela fica remoendo ali nos nossos pensamentos. Senhor Jesus, o que devemos fazer em meio às aflições? Senhor Jesus, o que devemos fazer naquele momento mais difícil da nossa vida? Oh, Deus. Senhor Jesus, oh Pai, não deixa nós esquecer jamais essa palavra. Que essa palavra fique gravada para o resto da nossa vida. Glória a Deus. Porque assim como ensina a palavra do Senhor, os momentos difíceis chegarão. O momento de deserto chegará. E nesse momento, assim como ensina Tiago, o Senhor Jesus vai saber aonde realmente está a nossa fé, aonde realmente está nosso coração. Aleluia. Será que estamos como Jó, que enfrentou tudo, que perdeu o filho, que perdeu a esposa, que perdeu os bens, perdeu toda a sua vida, perdeu a saúde, que cheirou mal, que chegou a se coçar com cacos de telha, só que ele não renunciou. Dentro do coração dele estava a fé, aquela fé tremenda, que Deus iria mudar a sua história. Glória. E o Senhor Jesus mudou a sua história. E aquele momento de deserto passou, e o momento de bênção chegou. Glória a Deus. E Deus entregou o dobro daquilo que ele perdeu durante o deserto. Glória a Deus. Então, devemos seguir com essa mente, com esse pensamento, que Jesus vai nos entregar muito mais do que pedimos, do que pensamos. Glória. Mas jamais, meus irmãos, jamais vamos retroceder, jamais vamos renunciar, jamais vamos deixar de orar, jamais vamos deixar de buscar. É verdade. Porque esse Deus que nós servimos, Ele é tremendo. Oh, glória. Ele pode fazer tudo, Ele pode fazer todas as coisas. É verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. E devemos manter sempre alimentando a nossa fé, porque Romanos nos ensina, no capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Hoje, na outra versão, fala que a fé vem pela pregação, pelo ouvir a pregação. Então, meus irmãos, vamos
a cada dia mais nos envolver com as coisas de Deus. Sim. Vamos a cada dia mais ouvir pregações. É verdade. Vamos cada dia mais ler a palavra. Vamos cada dia mais orar. Amém? Glória, glória. Meus irmãos, essa era a mensagem. Oh, aleluia. Eu creio que o Senhor falou com cada um nessa noite. Eu creio. Vamos orar, Senhor Jesus. Senhor Jesus, nessa noite, Pai, o Senhor falou, Pai. Sim, meu O Pai. Senhor falou de forma grandiosa, Pai. Eu O creio. Senhor falou, Pai, Em nome de forma pedagógica para nos ensinar. Deus maravilhoso, nessa noite. Oh, Pai, nós queremos te entregar, Pai, verdadeiramente os nossos corações, Pai. Senhor, que jamais venhamos a retroceder, Pai. Senhor Jesus, toca no coração de cada um aqui, Pai. Que aquele que não se entregou para Jesus, que nessa noite venha se entregar, venha confessar, venha se apresentar perante Ele, reconhecer que Ele é o Deus de maravilhas, o Deus que pode todas as coisas, e que continuamos orando, que continuemos adorando, porque esse Deus que vai nos levar, trazer junto do Pai, e nós vamos, meus irmãos, viver na Nova Jerusalém. Nós vamos viver junto com o nosso Jesus, servindo Ele eternamente. E não haverá mais dores, e não haverá mais rangedo de bens. Aleluia. Lá será bênçãos, Ele será a própria luz. Não terá noite, será maravilhas. Glória a Deus. Amém. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Nós queremos te adorar, Senhor. Nós queremos te agradecer, Deus, pela tua palavra ministrada. Porque nós aprendemos que através da
Por que isso estão tímidos? Observe uma coisa. Jesus não ficou falando do problema. Muitas vezes a gente perde muito tempo falando do problema. Jesus ele fala para a situação. Glória. Nós precisamos parar de falar da situação. Assim como ele falou do monte. Se vocês têm fé com um grão de mostarda, vocês dirão para este monte, sai daqui e lança-te no mar. Observa que ele não falou da tempestade. Jesus não olhou quando ele despertou e falou: nossa, as águas estão entrando no barco. Não. E muitas vezes nós estamos assim, falando do problema. Mas nessa noite o Senhor te trouxe aqui uma palavra poderosa para que você se levante em fé. E a partir de hoje, quando as tempestades se levantarem, saiba, Jesus está no barco. E número 2, ele diz para você: tem fé. Fala para a situação e não vai dar situação. Fala para o monte e não do monte. Sai daqui e lança-te no mar. Você tem um Deus poderoso sobre a sua vida. Jesus já venceu todas as coisas e você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Quando ele pergunta, ele fala para os seus discípulos: não tem desespero, porque eles já tinham recebido muito ensinamento de Jesus. E o primeiro ensinamento, ele falou para o mar e para o vento: cala-te, aquieta-te. Então hoje o Senhor nos faz lembrar: fale para a situação. Muitas vezes nós queremos falar do nosso Deus, da situação. Ele diz: filho meu, filha minha, eis que eu já dei poder. Eis que eu já te dei poder para usar em serpentes, escorpiões e todo o poder de maligno. Já te dei poder para falar para a situação. Cala-te, aquieta-te, porque o meu Deus é poderoso. Lembra-se disso: você tem um Deus poderoso que luta as suas lutas. Você tem um Deus poderoso. Hoje você é embaixador. O embaixador representa o seu reino. Se você está aqui representando o seu reino, tudo que você recebe é do seu reino. Você já recebeu poder. Abra a sua boca e declare que essa situação tem se levantado contra a sua família, contra a sua vida. Você não vai ficar prostrado diante de nenhuma situação, porque você tem um Deus poderoso. Abra a sua boca e declara: eu não vou falir. O meu filho não será entregue nessa situação. Eu não abro mão da minha família. Não vamos ficar envergonhados nem confundidos com nada, porque eu tenho um Deus poderoso. Aleluia. A água não vai invadir. Você não vai afogar. Deus já te deu poder. Fale para a situação, Deus poderoso. Já que o Marcelo estava ministrando, o Senhor me fez lembrar. Muito tempo atrás, o Senhor vai trazer uma recordação. Eu lembro que toda vez que eu ia orar, minha perna começava a ajoelhar, começava uma dor. Aí eu falei: está repreendido, sai agora, dor. Sai. E a dor nunca mais voltou. Fale para a situação, fale para a enfermidade, fale para esse problema que está querendo te envergonhar. Sai daqui, sai da minha família, sai da minha parentela, em nome de Jesus. Sai falência, sai dano, sai. Não sei qual é a situação, mas nesta noite, em nome de Jesus, saia da sua vida. Todo engano, toda armadilha do inimigo seja desfeita.
está dormindo na sua vida. Mas nesta noite Jesus está aqui. E Ele já despertou. E Ele quer que você conheça Ele numa profundidade como nunca antes. Porque muitas vezes, assim como o Jó declarou, antes eu conhecia de ouvir falar, mas hoje meus olhos veem. Jesus quer intimidade. Jesus quer conhecimento. Jesus não quer que você apenas conheça Ele de ouvir falar. Não, Jesus está no meu barco, mas você só conhece de ouvir falar. Você conhece verdadeiramente Jesus? Você conhece o Deus que você serve? Porque se você conhecesse o Deus que você serve, você não ficava com medo. Se conhecesse o Deus que você serve, você não ficava muitas vezes desesperado. Porque você tem um Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família. Abre a boca e declare o poder de Deus, porque Deus já deu esse poder. Glória a Deus. Para que a tempestade pare, para que o vento aquete. Aleluia. Tem alguém aqui que ainda não conhece Jesus verdadeiramente? O poder de Deus na sua vida. Tem alguém aqui que nunca fez uma oração entregando a sua vida para Jesus e quer fazer nesta noite? Quer conhecer esse Jesus poderoso? Tem alguém aqui? Todos já conhecem esse poder do Senhor? Aleluia. Quando a gente fala de declarar Jesus como seu Senhor e Salvador, é porque a Bíblia nos ensina que aquele que declara Jesus como seu Senhor e Salvador é feito filho de Deus. Glória a Deus. A partir deste momento, Jesus faz parte da sua vida, Ele é seu Senhor. É necessário reconhecimento, uma declaração, porque a Bíblia diz que aquele que crê no coração e declara com a sua boca é salvo. Glória a Deus. Entra no reino de Deus. Tem alguém aqui que quer fazer essa declaração nesta noite? Glória a Deus. Todos já são filhos. Glória a Deus. E nesta noite, tem alguém que muitas vezes tem enfrentado um monte e às vezes tem olhado e parece que perdeu o controle. Porque aqui hoje Deus falou com cada um de nós. Qual é a situação? Qual é a situação que tem se levantado contra a sua vida, contra a sua família? E que muitas vezes você tem olhado e não está vendo mais saída. E aí você ora e parece que Deus não está te ouvindo. Você ora e parece que Jesus está te ouvindo. Aleluia. Jesus está aqui nesta noite. Jesus está aqui nesta noite. E Ele nos dá essa lição tremenda, porque as aflições vêm, a tempestade vem, mas Jesus está no barco. Aleluia. E Ele nos ensina nesta noite. Vamos levantar o poder de Deus. Vamos declarar a essa tempestade ela se acalmar, ela se calar. Chega. O inimigo muitas vezes se levanta, assim como aquele Golias. Se levantou contra o povo de Israel, contra o exército de Israel. E é assim muitas vezes a tempestade se levanta, quer envergonhar, quer realizar coisas para fazer com que a gente perca a nossa fé e pense que não tem mais jeito. Mas Deus olha para a terra e procura um que tem uma fé no Deus Altíssimo, que sabe que o Deus Redentor vive e que Ele se levantará nessa terra. Um que declara a palavra de Deus. Aleluia. Quem tem fé nesta noite? Aleluia. Quem tem fé nesta noite? Glória a Deus. Então se levanta. Glória a Deus. Quem tem fé nesta noite? Vamos declarar. Glória a Deus. Vamos declarar. Vento. Declara comigo. Vento contrário. Ouça a palavra do Senhor. Aquieta-te. Mar.
filhos.